domingos eu venho para EBD. Venha conhecer, espero por você. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso segundo trimestre da EBD, hoje estudaremos a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 3, dos versos 14 a 21. Após revelar o mistério oculto que foi estudado na lição passada, o mistério oculto é a igreja, em resumo, e todas as suas dádivas, que é todas as bênçãos que estão disponíveis para a igreja, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. O textuário vai falar assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A intercessão pelos Efésios. Mas o que seria intercessão, meus irmãos? É uma palavra bem comum no nosso meio, mas vale lembrar, o conceito dessa palavra. Intercessão é estar entre duas pessoas, rogando a uma favores em relação a outra pessoa. Então o apóstolo Paulo, se colocando entre a igreja de Efésios, rogando a Deus em favor da igreja aos Efésios. Isso me faz lembrar de uma passagem do Velho Testamento, lá no livro de Neemias. Nós vemos no capítulo 1 de Neemias, quando Anani, ou Anani, um dos irmãos de Neemias, chega, vai de Judá com outros homens até onde Neemias estava, e Neemias pergunta para Anani como que estava a situação, lá dos que sobreviveram ao cativeiro, como que estava o muro de Jerusalém. E quando ele tem o relato, quando ele vê a situação, o verso 4 vai falar assim: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí o 6 vai falar assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos. Então nós vemos aqui uma intercessão, Neemias se colocou na brecha da intercessão pelo povo de Israel, perante Deus. Então, meu irmão, o que de lição traz para nós, nesse momento que estamos atravessando? Coloque-se na brecha da intercessão, meus irmãos. Note que Neemias, ele poderia muito bem ter ficado triste, mas Neemias estava numa situação tranquila. Ele estava no palácio do rei, estava servindo o rei, mas ele sentiu, ele se condoeu. A intercessão fala de amor, de colocar-se na posição do outro, é uma compaixão. Eu sinto a dor que o outro está sentindo, Então, coloque-se na brecha, meu irmão. Mas meu irmão William, eu estou passando uma dificuldade no meio dessa situação que eu estou atravessando. A minha oração é só pedindo por mim e pela minha família. Meus irmãos, lembre-se, lá no livro de Jó vai falar que Deus virou o cativeiro de Jó quando o quê?
quando ele intercedia pelos seus amigos. Então Deus vai honrar a sua intercessão. Então coloque-se na brecha, ore por alguém, ore por algo, né, pelo país, seja pelo nosso estado, pela nossa cidade, ou por uma causa específica de algum irmão que você sabe que está passando uma dificuldade. Coloque-se nessa brecha. Deus se agrada da intercessão, Deus se agrada dos intercessores. Amém? Glória a Deus. Entrando no tópico 1, vai falar assim: corroborados com o poder do Espírito. Corroborados significa fortalecido, né? Consolidado, firmado com o poder do Espírito. O subtópico vai falar as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas da glória de Deus. O que significa que ele, Deus, é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Aqui, meus irmãos, nós vemos Paulo apresentando, iniciando a sua intercessão, a sua oração ao Deus que possui riquezas de glória, né? E as riquezas do Senhor, elas são ilimitadas. As bênçãos do Senhor para a nossa vida, para a igreja do Senhor, é ilimitada. E aí eu não estou falando só parte econômica, também envolve-se a parte econômica. Deus tem bênçãos financeiras para a sua vida, mas se nós formos analisar, Deus também tem bênção na saúde, no relacionamento, na vida espiritual. Isso daí envolve a riqueza do Senhor, né? E isso é ilimitado, isso não tem fim, né? Ele sempre excede o que você está precisando. Então note, pega uma pessoa, né, que pode ser o mais rico financeiramente, mas tem um limite essa riqueza. A riqueza do Senhor é ilimitada, tá? Pega uma pessoa que é saudável, vai no médico, está 100%, mas não tem nada, né, que Deus não possa exceder, no caso. Então ele tem saúde a mais ainda para dar para a sua vida, para a sua família. Tá bom, meu irmão? Então, a riqueza do Senhor é ilimitada na nossa vida. Aí o tópico 2 vai falar fortalecidos com poder. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, para que a igreja seja corroborada, fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior. Não que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e consequentemente em seu fortalecimento diário. Aí, meus irmãos, vai falar do quê? De uma situação, nota que é continuamente revigorada. Então nós, né, a igreja do Senhor, tem que ser dia após dia revigorada, né? É um relacionamento, um fortalecimento diário, né? Então fala de perseverança. Nós nunca podemos achar que atingimos o ápice, né? Estamos bem, né? Estamos firmes. Não, dia após dia continuar, né, recebendo esse vigor do Espírito Santo. E aí, por que tem que ser fortalecido pelo Espírito Santo? Porque a igreja, o crente, sem a presença do Espírito Santo, ele não é capaz. Por exemplo, ele não é capaz de se afastar do pecado sem o auxílio do Espírito Santo. Então, a importância da presença do Espírito Santo, de se fortalecer com o Espírito Santo, né, que Paulo traz à igreja de Éfeso, é estendida a nós, a igreja atual, né? Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para nos mantermos fortalecidos, amém? O segundo pedido que ele faz é o quê? Que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja, mas significa o quê? O termo grego katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então, meus irmãos, outrora, quando estávamos afastados dos caminhos do Senhor, o ímpio, né, quando ele ainda não teve um encontro
não aceitou a Jesus, ele é espiritualmente falando, ele é uma casa em que Satanás tem a primazia, né? E eu até ouvi uma vez uma explicação nesse sentido, que Satanás ele mora no ímpio como se fosse um morador numa casa de aluguel, né? Só que Satanás não paga aluguel, pelo contrário, ele só causa o quê? Destruição. Então imagina aquele inquilino, né, que mora numa casa de aluguel, que atrasa o pagamento, que só dá prejuízo e ainda vai destruindo, vai deteriorando aquela casa. É assim, Satanás ele só vai destruindo, né? Mas quando o homem aceita Jesus, quando o homem tem um real encontro com Jesus, Cristo vem morar, né? Então está falando, ele não vem como um inquilino. O inquilino fala de sentido temporário, né? Mora um tempo numa casa, depois vai para outra. Não. Cristo ele está falando aqui, Paulo está enfatizando uma habitação permanente. E aí quando fala habitação permanente é no sentido do quê? O inquilino ele não tem autonomia para reformar a casa sem autorização do dono. Ele não pode chegar e falar: eu vou tirar essa porta aqui, vou fechar e vou abrir no outro canto. Ele não tem essa autorização, essa autonomia. Ele pode até pedir autorização, o inquilino, o dono da casa pode até deixar, né, autorizar, mas sempre tem as ressalvas, né, sempre tem umas cláusulas contratuais de quando for sair da casa tem que devolver a casa no mesmo padrão, tudo. Mas quando você é proprietário de um lar, de uma casa, de uma habitação, se você quiser fechar a porta do lado direito e abrir do lado esquerdo, essa habitação é sua, você faz como bem entender. Então o que Paulo está dizendo para nós e para a igreja de Éfeso, estendendo a nós, é que Cristo, nós temos que dar lugar para Cristo habitar de uma maneira permanente. E aí fala do que? Dele ser Senhor das nossas vidas, dele chegar e ele andar por todos os cômodos da nossa casa, né? E aí eu falo no sentido espiritual também. Ele conhece o seu coração, ele pode entrar dentro do seu coração, nos seus pensamentos e ver se tudo está de acordo, né, com o que agrada a esse proprietário, a esse senhor. É ele chegar e mudar: isso não está de acordo, eu vou tirar, isso está faltando, eu vou colocar. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor tem que dar lugar, né? O crente tem que dar lugar para ser fortalecido dia após dia pelo Espírito Santo e ser uma morada, né? Deixar ser habitado permanentemente por Cristo, beleza? Aí no tópico 2 vai falar assim: arraigados e fundados em amor. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Aí, meus irmãos, 1 Coríntios 13, aqui apresenta, esse versículo apresenta, podemos dizer que as três base, né, os 3 alicerces, vamos dizer assim, de uma vida cristã, né, de uma vida espiritual, né? Fala assim, ó: assim permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, meus irmãos, dentro da nossa lição, falando de intercessão, se não tiver amor, a intercessão fica prejudicada, né? Porque no começo da lição nós falamos que interceder é você sentir a dor do próximo, né? E como você vai sentir a dor do próximo se você não amar o próximo, né? Então nota que a expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, né? Então
falando da planta bem enraizada, sabemos que Cristo é a videira, né? Então nós somos o quê? Enraizados nessa árvore principal. A partir do momento que aceitamos a Jesus, né? Nós somos enraizados nessa árvore principal, na videira verdadeira. E o sentido da casa bem alicerçada, a nossa fé tem que estar o quê? Fundamentada na base certa, né? Então, a expressão arraigados e fundados é no sentido do quê? A base para se arraigar, para se enraizar na videira verdadeira e para se fundamentar o seu solo, a sua casa espiritual, é o amor. É o amor de Jesus para conosco, né? Primeiro de Jesus para conosco. E aí, se nós falamos, né, que amamos a Jesus, e aí então é uma linha dupla, né? Jesus nos amou primeiro, mas nós agora servimos a Cristo. Então nós amamos servir a Cristo. E aí quem ama, ele quer fazer o quê? Ele quer relacionamento, ele quer se aproximar dia após dia, ele quer agradar, né? Quem ama não fere, quem ama não entristece. Então vê que é uma situação dupla, né? E estende também ao próximo. Nota que em 1 João 4, do 8 ao 11, vai falar assim, 1 João 4, dos versos 8 a 11. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então é uma via dupla, meus irmãos, né? Deus nos amou primeiro e Ele enviou o seu Filho. Então nós estamos servindo a Cristo nesse momento, né? E por esse amor que Cristo, que Deus dispensou à humanidade, Ele amou de tal maneira o homem, Ele enviou Jesus. Então nós também devemos amor a Jesus, amor a Deus, né? E também no sentido do quê? De estender esse amor ao próximo, tá? Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Aí eu queria aqui só citar um comentário do autor Stott. Ele avalia que esses termos, né, quais termos? A largura, comprimento, altura e profundidade, não são apenas retóricos, mas a constatação de que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a humanidade toda. Ele é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levar o homem ao céu. Então nota essa situação do amor, meus irmãos, né? Esse amor, essa intensidade, né? O amor maior, né? A plenitude desse amor nos alcançou. Glória a Deus. E aí que vamos para a conclusão, né? O tópico 3 e conclusão. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Capítulo 3, verso 20 de Efésios vai falar assim: que Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica
que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Aqui, meus irmãos, é muito interessante esse versículo, porque nota que se o apóstolo Paulo tivesse parado aqui, ó, que Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, já mostraria o poder de Deus, né, o amor de Deus. Ele já está fazendo além do que pedimos, mas ele vai além, pedimos ou pensamos. Então assim, nota que é uma situação, quando nós pedimos algo, isso é um pedido de caso pensado. Então nós pensamos, né, avaliamos uma situação e aí pedimos. Mas aqui Paulo está estendendo essa situação no sentido do pensamento, porque quem dos irmãos nunca veio algum pensamento na mente do irmão e logo esse pensamento não criou raiz, vamos dizer assim, né? Talvez você pense alguma situação, vem um pensamento na sua mente e aí naquele mesmo momento você já pausa esse pensamento, né? Já exclui esse pensamento no sentido do que esse pensamento estou pensando grande, estou pensando alto, isso é muito para mim. Ou então, eu não sou merecedor, não sei nem o que eu estou pensando nisso, eu não sou merecedor. Mas é nesse sentido que Paulo está falando, que é nesse pensamento que você não alimentou, no caso, não chegou a passar do estágio do pensamento para pedido, é esse pensamento que o Senhor é poderoso para fazer além, né? Então, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Então, em 1 Coríntios 2,9, ou seja, o pensamento nem subiu ao coração do homem, né? Mas é essas coisas que Deus tem preparado para os que o amam. E Isaías 55,9 vai falar: os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Então, meu irmão, o que você tem planejado, o que você tem pedido, o que talvez você tenha pensado, Deus é poderoso para fazer além, né? Então basta crer, basta ser fiel ao Senhor e acreditar que se for da vontade de Deus, estiver no propósito de Deus, Ele vai conceder até a mais. E aí quando falar abundantemente, é no sentido do que? Não é uma coisa limitada, não é uma realização pequena que tem limite, não. Essa situação de abundantemente é que vai exceder, né? É que ela vem completa, beleza? Paulo encerra esse capítulo de número 3 convidando a igreja de Éfeso a adorar a Deus e dar glória a Deus. E isso é estendido a nós, a igreja, né? A igreja do Senhor, ela tem uma função de adorar a Deus, né? De glorificar o nome de Deus. Então, nota que nós adoramos a Deus pelo que Ele é, né? Louvor nós damos pelo que Ele faz. Ele fez na minha vida, eu louvo a Deus. Mas adorar é pelo que Ele é independente se Ele dá ou se Ele não dá, se Ele faz ou se Ele não faz. Então, e a gratidão pelo que Ele fez é uma maneira de adoração. Então Paulo aqui, ele encerra convidando a igreja à adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. E aí no sentido dessas todas as gerações, significa o quê? É que ela deve ser praticada por todos os crentes, né? Não é uma situação de que ficou lá na igreja de Éfeso, não, ela traz para nós e ela perdurará até o momento do arrebatamento, né? Aliás, e até no céu, né? Vai ter o momento, vai ter a adoração, porque o louvor vai perdurar lá no céu, né? A adoração. Então é uma situação de que muitas das vezes nós pedimos a Deus e se Deus não faz, nós meio que ficamos
talvez chateados, né? Talvez decepcionados, e não entregamos a Deus o louvor, a adoração merecida, né? Nós não damos glória. Muitas das vezes nós tendemos a adorar a Deus, a dar glória a Deus, quando é positiva, né? Aos nossos olhos. Mas aqui Paulo está convidando a igreja a adorar e a dar glória a Deus. Amém, meus irmãos? E aí a conclusão vai falar assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder através do Espírito Santo, a presença plena de Cristo, né, para fazer morada permanente, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve o quê? Glorificá-lo em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.